Olá galera, estamos aqui com a aula do professor Roberto Correia no curso ProEnem, o curso que vai te aprovar no vestibular. Você que está em casa com seu iPad, seu iPhone, um notebook, no seu computador, com gabinete ainda, você que está ralando, guerreiro que está estudando, lembre o seguinte, aula de hoje, História do Brasil, Juscelino Kubitschek, muito importante para a gente. Tranquilo galera? Então vamos à aula, assunto importante, preste atenção, faça os exercícios que você vai conquistar a sua vitória. Vamos lá. História, professor Roberto Correia, governo Juscelino Kubitschek. Parte 1, que vai de 56 a 60. E aí, nós começamos com os antecedentes. Você lembra que Getúlio Vargas, no dia 24 de agosto de 1954, cometeu suicídio. Sai da vida para entrar na história. O suicídio de Vargas foi marcado por uma grande comoção nacional. Uma comoção nacional jamais vista. E a Carta Testamento, que foi um documento que ele escreve, ela é lida após a sua morte. E quando ela é lida na rádio após a sua morte, você vai ter 500 mil de pessoas nas ruas do Rio de Janeiro chorando pelo pai dos pobres. Lembra que eu expliquei isso? Se o Vargas renunciasse à presidência naquele escândalo da tentativa da morte do Lacerda, teria sido o velho, corrupto, o ladrão, o assassino, mas quando ele comete suicídio, ele reverte o jogo político. E agora as pessoas viram, né? Notam, caramba, morreu o pai dos pobres, ele cometeu suicídio porque ele foi injustamente acusado. Quer dizer, você vai ter uma comoção nacional. A coisa ficou tão estranha e tão feia para quem era contra Vargas, que você vai ter a embaixada americana apedrejada, e todo mundo sabia que era uma força importante contra Vargas. Você vai ter jornais como, por exemplo, o Globo, queimados, porque era um jornal que criticava o governo de Vargas, o jornal Tribuna do Lacerda. Você vai ter tropas nas ruas para tentar acalmar a população pelo tamanho, a agitação social que você vai ter. Então, lembre o seguinte, ele adia o golpe militar em 10 anos com o seu suicídio. E aqui eu coloquei um trecho da Carta Testamento que várias vezes já foi questão de vestibular. E a gente vai ler essa Carta Testamento junto, pelo menos esse pedaço. E aos que pensam que me derrotaram, respondo com a minha vitória. Era escravo do povo e hoje me liberto para a vida eterna. Olha o tom eufórico, né? Metafórico, né? do Vargas. Né? Eu estou morrendo para libertar o povo. Mas se o povo de quem fui escravo não mais será escravo de ninguém. Meu sacrifício ficará para sempre em sua alma e meu sangue será o preço do seu resgate. Lutei contra a expoliação do Brasil. Lutei contra a expoliação do povo. Tenho lutado de peito aberto. O ódio, as infâmias, a calúnia não abaterão meu ânimo. Eu vos dei a minha vida e agora vos ofereço a minha morte. Nada receio, serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade. Saio da vida para entrar na história. Você que está em casa, depois a gente lê um pedaço dessa Carta Testamento. Eu não sei você, mas eu fico arrepiado de emoção. Cara, é uma carta que se você está dentro do contexto histórico, você sabe que ela foi muito significativa. Se hoje a gente se emociona com uma carta dessa, você imagina essa carta sendo lida, né, após o suicídio do Dr. Getúlio. Então, 500 mil pessoas nas ruas, né, todo mundo, né, nas ruas chorando a morte do Dr. Getúlio, o pai dos pobres, aquele que nos defendeu. E aí, o que acontece? Com a morte de Vargas, como eu já falei para vocês, 10 anos, né, o adiamento do golpe de 64. Quer dizer, as forças que assumiram em 64 estavam tentando assumir em 54, mas a sua morte, o seu suicídio, acabou adiando esse golpe em 10 anos. Para você ter uma ideia, o Carlos Lacerda, que é o líder da oposição contra Vargas, ele teve que pedir ajuda à Marinha, porque era perigoso ele ficar em terra. E ele era governador da Guanabara. Quer dizer, você imagina um governador com medo de ficar em terra devido à comoção popular, né, por causa da morte do Dr. Getúlio. Sede da UDN, né, do Lacerda, a embaixada americana foram apedrejadas, assume Café Filho, que vai ser o vice, ele que assumiu a presidência, do PSD, do Partido Social Democrático. Mas ele era de uma ala ligada ao UDN e não foi muito bem visto, né, essa subida do poder de Café Filho. Pô, o Vargas acaba de cometer o suicídio, assume um vice que é ligado ao UDN, quer dizer, a UDN que tinha sido assim, a causadora do suicídio de Vargas, que teria feito pressão, então assim, isso não foi muito bem visto na época. Inclusive o Café Filho acabou fazendo uma medida que foi muito criticada, que ele favoreceu mais as empresas estrangeiras instaladas no Brasil do que as empresas nacionais. Como assim?
as empresas estrangeiras aqui instaladas tinham mais facilidade de importar do que as nacionais. Imagina você em casa. Você é um empresário nacional, você quer importar uma máquina, um equipamento. E a empresa estrangeira aqui instalada consegue importar esse equipamento a preço mais barato do que você, porque o governo ajuda mais uma empresa estrangeira do que você. Então isso foi visto, né, como uma política imperialista, ele estava vendido para os Estados Unidos, quer dizer, você vai ter muitas críticas ao governo dele por isso. E aí nós vamos ter as eleições, né, em 56, nessas eleições de 55 para 56, você vai ter o Juscelino vencendo as eleições com 36% dos votos. Inclusive o Partido Social Democrático, que tinha sido criado por Vargas, você lembra disso, com o Partido Trabalhista Brasileiro fizeram uma aliança e o Juscelino, né, o mineiro de Diamantina, o médico, né, de Diamantina, que foi a Segunda Guerra Mundial, político mineiro importante, tinha sido prefeito de BH, tinha sido governador de Minas, agora chegava à presidência da República. Chegava à presidência da República com 36% dos votos. A UDN, com a sua base de classe média, conseguiu 30% dos votos. E o Adhemar Barros, um político paulista, conseguiu 26% dos votos pelo PSP. O interessante dessa eleição é que a campanha do Adhemar Barros dizia, né, um dos lemas da campanha do Adhemar Barros dizia: eu roubo mais fácil. Você imagina um candidato com um lema de campanha, eu roubo mais fácil, tendo 26% dos votos. Quer dizer, com certeza fica aí a nota hilária dessa eleição, né? Foi um absurdo. O interessante é que a UDN ela não quis aceitar a eleição. A UDN alegou que se você somasse o segundo com o terceiro, isso daria 56%. Isso mostra que a maioria da população brasileira não votou em Juscelino. Quer dizer, a UDN estava criando um argumento ilegal para tentar anular as eleições. Naquela época, a eleição não tinha segundo turno. Quer dizer, o argumento dela era ilegal, era falso. Mas mesmo assim, a UDN começou a bancar essa ideia de cancelar as eleições, fazer novas eleições, porque a maioria não votou em Juscelino. Resultado, o Café Filho fica doente, né, o presidente, e assumiu Carlos Luiz. E aí o que acontece? Começam rumores que os militares vão dar um golpe de Estado. Por causa desses rumores, você vai ter o Marechal Lott, né, ministro da guerra, fazendo um golpe preventivo. Ele era um varguista, um nacionalista, um legalista, ele não queria golpes. Então ele dá um golpe, mas um golpe preventivo para assegurar a democracia. Ele dá um golpe preventivo para que você tivesse respeitado a Constituição e Juscelino Kubitschek pudesse assumir a presidência. O interessante é que Juscelino chega no poder, seu governo vai de 56 a 60, e ele vai ter uma ótima habilidade de negociar com a classe operária. Inclusive, ele consegue negociar com a classe operária, consegue ser bem visto, né, pelos operários, pela população. E eu coloquei até uma charge aqui para mostrar a vocês o valor do salário mínimo nos diferentes governos, né? Essa é uma charge, o Juscelino aqui bem maior, né, rindo do Lula, que o salário mínimo com o Juscelino, R$ 1.285, já convertidos os valores aí, e do Lula, na época, março de 2008, 412. E aí mostra o Lula rindo do governo Fernando Henrique, cujo salário mínimo em março de 2002 era R$ 266. Quer dizer, foi aquilo que eu conversei com vocês, né? Olha como é que no passar do tempo o salário mínimo perdeu o seu valor real, né? Como é que o salário mínimo foi cada vez mais baixo. Com Juscelino já era um valor baixo, em comparado a Vargas, mas em comparado a Fernando Henrique e a Lula, o salário mínimo ainda de Juscelino era muito alto. Galera, vamos lá. O Juscelino vai enfrentar a oposição da imprensa, assim como Vargas enfrentou, tá? Oposição da imprensa, tá? O Lacerda. Você vai ter aqui a Folha, você vai ter o Estado de São Paulo, você vai ter o Tribuna, você vai ter a própria Rede Globo, ainda não um canal de televisão, mas um jornal. Você vai ter vários setores da imprensa criticando o governo dele. Você vai ter também a TV Tupi criticando o governo dele. Você tem que lembrar que nessa época, né, foi criada a primeira rede de televisão no Brasil, a TV Tupi, do empresário Assis Chateaubriand, que criticava também o governo Juscelino. Então o Juscelino, ele teve uma imprensa o tempo todo contra o governo dele, denunciando inclusive ele de corrupção, e aí corrupção por causa de superfaturamento nas obras em Brasília. Ele já vai estar começando a construir Brasília, então a imprensa vai atacá-lo o tempo todo por causa disso. Então, denúncias de corrupção, imprensa contrário ao governo Juscelino. No plano externo, ele vai criar a Operação Pan-Americana e vai romper com o FMI. Ele pega dinheiro emprestado com o FMI, com o Fundo Monetário Internacional, depois rompe com o FMI, porque o FMI queria gerenciar a economia brasileira, então ele acaba rompendo.
E a OPA, a Operação Pan-Americana, seria uma tentativa de formar uma aliança anticomunista na América. Quer dizer, o Brasil lideraria esse processo. Os Estados Unidos meio que empurra o Brasil e os Estados Unidos cria a sua própria aliança para o progresso, que aí sim é ele que comanda o processo, né, de anticomunismo na América. Na década de 50 a gente vivia os anos dourados, né? Era um momento de mobilidade social, era um momento de euforia por parte dos jovens, é um momento de aumento de consumo da população brasileira. As pessoas começam a ter o seu rádio em casa, as pessoas começam a ter sua geladeira, as pessoas começam a ter o seu ferro de passar. Os grupos um pouquinho mais privilegiados começam a ter a sua mobilete, começa a ter o seu carro, começa a ter a sua TV, quer dizer, você vai ter uma euforia e uma certa mobilidade social nesse consumismo, o que vai levar esse período a ser chamado de anos dourados, tá? Já nos anos 60, por causa dos protestos, aí você já muda o termo, anos rebeldes. Mas aqui ainda, anos dourados. O consumismo, a mobilidade social dessa classe média, né, o rock and roll entrando aqui com Elvis, né, o eterno Elvis, o rei do rock, e a bossa nova com João Gilberto, você vai ter Vinícius de Moraes, você vai ter essa bossa nova colocando a nossa música, né, sendo conhecida no mundo inteiro. Interessante que esse momento de euforia que o Brasil vivia, dos anos dourados, é acompanhado pelo sucesso futebolístico, né? Depois do Maracanaço de 50, quando o Brasil perdeu a final da Copa para o Uruguai de 2-1, agora o Brasil foi campeão mundial em 58 na Suécia. Isso foi muito bem utilizado pelo governo Juscelino, né? A associar o sucesso da seleção brasileira como um sucesso do governo dele. Temos uma foto aqui dos nossos primeiros campeões mundiais. Historiador adora futebol, então entenda o seguinte: prova sempre cai futebol associado à política, lembre disso. E em 58, né, o Brasil ganha na Suécia. Está aqui o nosso capitão Benini, que vai levantar a taça sobre a cabeça com a dupla Pelé e Garrincha. Nós ganhamos de 5-2 na final da Suécia. E aí, essa Copa do Mundo, né, vai ter até uma musiquinha que cantava naquela época: a taça do mundo é nossa, eu sou brasileiro, não há quem possa. Eita esquadrão de ouro, é bom no samba, é bom no coro. Se eu soubesse cantar, como meu amigo André Diniz, eu até cantaria para vocês, mas só estou contando a letra porque não é a minha praia cantar. Mas sempre lembrar da associação futebol e política. Galera, o curso ProEnem é aquele que vai te aprovar no vestibular, e a nossa próxima aula a gente vai falar de economia no governo Juscelino Kubitschek. O plano de metas, 50 anos em 5. Um grande abraço e até a próxima vez.